Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, meninas, boa noite. Sejam bem-vindas ao nosso episódio de hoje. E hoje nós temos uma convidada super especial, não é mesmo, Pan? Muito, muito especial, né, Nath? Inclusive, ela é uma idealizadora do nosso projeto Elas Constroem. Você quer falar quem é hoje, Pan? Ela, além de ser uma das idealizadoras do Elas Constroem, ela também é CEO de uma empresa, lidera uma equipe sensacional e é especialista no que ela faz. Hoje, Bruna Moraes. Ai, que responsabilidade! Depois dessa apresentação linda, né, de vocês. Não, imagina, acho que a gente falou até pouco, viu? Porque, quem acompanha as redes sociais da Bruna sabe o quão maravilhosa ela é. Com prazer eu tenho de ser sua amiga. Pessoal, hoje mais um episódio especial aqui, no qual nós entrevistamos uma das membros, né, do nosso grupo aí do Elas Constroem Obras e Negócios, e ela é uma das idealizadoras. Então, para quem ainda não conhece, por favor, Bruna, resuma. Quem é a Bruna Moraes? É engraçado estar aqui desse lado, né? Como convidada para contar um pouquinho da minha história, da minha empresa. Mas, para quem não me conhece, né? Eu sou CEO da BM Capital e Construção. Sou casada, sou mãe da Liv e do Henry. Sou cristã, sou de Taubaté mesmo, né? Nasci aqui, morei muito tempo fora, né? Fui trabalhar como gerente de consórcio no Rio de Janeiro, em Caraguatatuba. Mas eu sou de Taubaté, amo minha cidade e, assim, gosto muito do que eu faço. Tô aí no consórcio, trabalhando com consórcio faz mais de 15 anos. Então, realmente é algo que, assim, não é algo passageiro. É o que eu gosto de fazer, é a minha carreira, né? E é um pouquinho da Bruna. Como começou tudo isso, Bruna? Então, é engraçado, né? Eu já até contei isso em um outro podcast uma vez. Que antes de eu trabalhar com consórcio, eu trabalhava com financiamento. Eu era especialista em F&I. Que é financiamento, né? Que é consultoria de financiamento em uma concessionária de veículos. E aí, eu lembro que quando eu trabalhando como especialista em financiamento, e o meu marido, que na época era meu namorado, falou que ia fazer um consórcio. E aí eu falei, como assim, né? Eu trabalho com financiamento e você vai fazer consórcio. E aí ele me explicou, Bruna, mas olha a taxa do consórcio. Olha a diferença, os juros que você está cobrando de financiamento e os juros do consórcio. Ele, não, o consórcio sai muito mais barato. Então eu brinco que tudo começou por conta que eu tava do outro lado da mesa. Nossa. Né? E aí ele me fez enxergar como cliente que o consórcio era um produto que o cliente pagava menos. Ele conseguiu te convencer sendo uma na pessoa prática. Que trabalha com financiamento. E na prática, né? E aí fizeram o consórcio. E ele fez um consórcio de moto na época. E aí, ali acendeu uma luz, assim, que realmente existia uma outra linha de crédito mais barato que compensava no Brasil. Uhum. E aí, logo depois, passou algum tempo, eu recebi um convite de um ex-chefe meu para ir trabalhar com consórcio. E aí, eu fui conhecer a empresa, né? E foi uma administradora que eu fiquei durante 10 anos como CLT trabalhando com eles. Rodei o Brasil, abrindo filiais para eles, cuidando de equipe, montando, escolhendo ponto. Então, eu brinco que, assim, eu realmente, durante esses 10 anos, fui aí abrindo empresas, fazendo toda a parte de processo seletivo, treinando equipe, cuidando da parte da gestão mesmo, de cada filial em várias cidades. Então, eu ali me formei, né, nessa empresa, né, para depois realmente eu ter bagagem para montar a minha empresa. Muito Nossa, legal. Que legal, né, Pan? História, né? E Bru, hoje você é especializada em consórcio para construção, né? Exatamente. Conta um pouquinho para nós, quem que é
adquirir esse consórcio para construção? Para que serve? Como funciona? Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, né, sobre isso. Ah, mas esse consórcio serve para mim comprar minha casa? Por que serve? Serve para construir só casas? Sim. Ô, Nath, essa pergunta é legal, porque assim, eu sempre trabalhei com consórcio. E a maioria, durante esses 10 anos, eu sempre vendi consórcio para comprar imóvel, para comprar carro, para moto, mas nunca para construção. E na verdade, eu nunca tinha nem interessado em saber durante os 10 anos que eu trabalhei como CLT, de fato, como funcionava o consórcio de construção. E aí, quando eu fui construir a minha casa, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, fazer um planejamento, eu falei, opa, tem consórcio, por que a gente vai para um financiamento? Vamos entender como que funciona o consórcio de construção? E aí sim a gente foi entender como que funcionava. E aí eu falo que eu estava do outro lado, como cliente. E aí, como cliente, eu fui buscar um monte de informação. Só que como eu tinha acesso aos departamentos, né? Então, eu fui me especializando e entendendo como que realmente funciona a liberação do crédito. E aí, eu entendi, primeiro, beleza, consórcio de construção é muito mais barato que um financiamento. Segunda coisa que eu entendi, é menos burocrático do que um financiamento. No consórcio de construção, a gente consegue que o cliente embuta no consórcio, na operação, os móveis planejados, o paisagismo, mobiliar um imóvel. Eu falo que quando a gente constrói, pela primeira vez, pelo menos foi a experiência que eu tive, a gente acha que a gente precisa pegar o capital num financiamento ou em um consórcio para construir a casa. Mas a casa, quando ela não é um lar, a casa somente, uma construção, não é uma casa. Ela simplesmente tem ali telhado, a estrutura toda, mas não tem um acabamento, não tem ali uma decoração, né? Se você entrar numa casa que ela não tem armários, ela não tem um guarda-roupa, não tem um closet, e daí? É uma casa? Dá pra você morar nela? E você gastou um dinheirão, às vezes um sonho da vida inteira de construir uma casa, você vai lá e vai comprar, sei lá, um rack das Casas Bahias. Não dá, né, gente? Falando de uma casa de alto padrão. E acho que esse que é o diferencial, né, Bru? Que no financiamento você não consegue nada disso. Exatamente. E já dentro da carta de consórcio para construção, você consegue incluir isso tudo ali dentro. E muita gente não sabe. Eu falo para vocês porque eu faço parte de vários grupos de empresas de consórcio que vendem consórcio há anos e os próprios profissionais não sabem que dá para embutir móveis planejados, paisagismo, mobiliar o imóvel, por exemplo, no consórcio de construção. Mas o legal é que eu vi que agora você também tá fazendo mentorias, né? Para quem quer vender aí consórcio de construção e outros tipos de consórcio. A Bruna hoje ela é mentora, né, Bru? Conta um pouquinho para nós de como foi sua ingressão nisso. Na verdade, foi o próprio mercado que foi me empurrando para isso. Eu confesso que eu não falei assim, eu sempre tive vontade de ser mentora. Não, eu sempre treinei equipes por ter sido gerente de filiais, né? Como CLT. Mas, então, essa facilidade de ensinar sempre foi algo que eu tive, né? Mas a questão de ser mentora de consórcio, de construção, foi o mercado que foi me empurrando para isso. Então, as pessoas com quem eu convivia falavam, Bruna, mas você não tem um curso disso? Você pode me ensinar? Como que faz isso? A gente teve no Mastermind agora, recentemente, em Alphaville, 2 dias de imersão, que tinham empresas que faturam 30 milhões mês. Empresas lá que tem várias lojas de consórcio. E ninguém lá entendia sobre consórcio de construção. Vários empresários. Várias empresas que faturam, vendem muito, milhões de consórcios por mês e não entendiam sobre o consórcio de construção. A gente saiu para o almoço e vários deles vieram pedir consultoria para mim. Nossa, que legal. Aí eu falei assim, é engraçado como as pessoas na verdade, não se interessam. Os próprios profissionais não se interessam em saber informações sobre isso. E é um produto que, se você domina, você vende muito, porque o mercado precisa de crédito barato. Exatamente. Né? E a gente que é da construção civil, a gente sabe que as pessoas acham que é só o financiamento. Eu só consigo construir ou à vista ou financiado. E aí, a maioria dos clientes que a gente atende hoje fala, Bruna, nem sabia que existia consórcio de construção. Ô, Bruna, fala um pouquinho pra gente, porque assim, quando fala consórcio, primeiro que várias empresas, bancos oferecem consórcio, sim. né? A gente sabe que para quem trabalha no segmento aí de banco, por exemplo, eles têm metas para fechar consórcio e vamos fechar consórcio.
E todo mundo tem esse mito de fechar consórcio. Mas eu não vou ter agora, né? Sim. E existe uma diferença de você fechar com uma pessoa, né? No seu caso, que faz a consultoria e também trabalha esse processo de contemplação. Como funciona isso e qual que é o diferencial da BM Capital? Essa pergunta é muito legal. Eu recebo diariamente essa dúvida, né? As pessoas falam assim, tá bom, Bruna, eu sei que consórcio é muito mais barato que um financiamento. Mas, de fato, quando que eu pego o dinheiro? Realmente para começar a construir, para comprar o terreno. E você falou um pouquinho de gerente de banco. Eu tenho muitos parceiros que são gerentes de banco. Eu vendo consórcio para gerente de banco. Olha só. E acho até engraçado isso. Eu já vendi para gerente da Caixa, já vendi para gerente do Bradesco. E eu falo assim, engraçado que eles vendem consórcio, eles compram consórcio de mim, né? Mas por que isso? Porque eles não são especialistas. Eles vendem todos os produtos do banco. Então, eles não têm nem tempo para se aprofundar de fato em algum produto específico, né? Então, quando eles querem algo para eles, pessoal, eles acabam procurando um especialista, que no caso de construção sou eu, né? E aí você falou, beleza, Bruna, tá bom. A maioria dos clientes, já sei que consórcio é mais barato, mas quando que eu pego o dinheiro? E aí, existem duas formas de liberar o dinheiro no consórcio. E a primeira forma é através do sorteio. Então, anota aí, ó. Anota que é dica de ouro, Bruna. Dica de ouro. Pegou aí, dá tempo de pegar papel e caneta e anota. Como que é? Quais dicas são? Primeira forma de pegar o dinheiro no consórcio é através de sorteio. Aí o próprio nome diz, é sorte mesmo, né? Pode ser no início, como pode ser um pouco mais no final. Agora, para aquele cliente que não quer esperar pela sorte, nós temos a categoria de lance. É através do lance que a gente consegue antecipar a contemplação do cliente. Quando eu falo antecipar a contemplação, é liberar o dinheiro mais rápido para o cliente, de fato, começar a construir ou comprar o terreno. E aí as pessoas acham, tá bom, Bruna, é só quem dá o maior lance? Não, não é. A grande maioria das pessoas acham que é só quem dá o maior lance que é contemplado. E existem várias modalidades de lance. E a gente precisa ver qual categoria se encaixa melhor com cada cliente. Então, esse é o papel da consultoria no consórcio. Eu, agora mesmo, antes de a gente gravar, eu recebi uma mensagem de uma das empresárias aqui da área da construção em Taubaté. E ela falou, Bruna, eu comprei um consórcio porque uma influenciadora falou muito bem de uma pessoa. E eu comprei, eu tô pagando há anos, não sou contemplada, eu não sei o que fazer, você poderia me ajudar? E diariamente eu recebo mensagem dessas no meu Instagram, de pessoas que compraram, às vezes com outras pessoas, estão pagando há anos e não conseguem ser contempladas. Porque elas não têm uma assessoria. Essa mesma pessoa, ela falou, olha, eu comprei com essa moça super conhecida, e ela nunca me mandou uma mensagem perguntando como que eu tô, se eu preciso dar lance, se eu não preciso. Não quer saber, né? Ela só vendeu. Então ela bateu a meta, né? Bateu a meta dela. Então, o grande diferencial hoje é saber qual é a modalidade de lance mais assertiva para cada cliente. Eu tenho um outro caso, por exemplo, de uma cliente que foi indicação também que ela não comprou comigo, eu dei uma consultoria para ela. Fazia 3 anos que ela estava pagando o consórcio dela e não contemplava. E aí me indicaram para ela. Eu dei uma consultoria para ela, a gente contemplou a carta dela em 1 semana. 3 anos esperando, a gente conseguiu realizar a contemplação dela em 1 semana. Por quê? Porque ela estava dando lance, sim, todo mês, mas na categoria errada. Ela estava dando um lance na categoria do livre, sendo que ela tinha muito mais chance no fixo. Porque o grupo dela era mais fácil, tinha mais facilidade no lance fixo do que no livre. Então, entender as modalidades de lance e qual categoria faz mais sentido é o diferencial. E faz a diferença, né, Bruna? E, por exemplo, para quem não entende, a pessoa tem uma insegurança, primeiro, será que eu vou perder meu dinheiro, né? Será que essa empresa não vai quebrar, né? Outra dúvida. Fechou um consórcio de 15 anos. E essa pessoa não tem sorte. E essa pessoa, às vezes, não tem lance. Ela pode demorar esses 15 anos para poder receber a carta dela? Por lei pode, tá? Se ela for depender somente do sorteio, por lei, ela pode pegar até ser a última do grupo a pegar. O grupo, ele fica, de fato, até o final.
Só que se a pessoa quiser ofertar um lance, caso ela não tenha um capital, nós temos uma ferramenta no consórcio que nós chamamos de lance embutido. Quer dizer que você pode pegar uma parte da própria carta que você está contratando para dar de lance. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de usar para aquelas pessoas que às vezes querem fazer o consórcio, não querem ficar esperando só pelo sorteio, mas não tem reserva para dar de lance. Então, ela pode usar uma parte da própria carta. Um exemplo, Bruna, eu quero 300 mil para construir. Um exemplo. Mas eu não tenho dinheiro, não quero ficar esperando só o sorteio. A gente poderia contratar para ela uma carta de 400 mil, liberar 100 mil reais dessa própria carta para ela dar de lance todos os meses até ela contemplar. Quando contemplar, a gente desconta os 100 mil reais dos 400 e libera líquido 300 mil. Aí a dúvida de todo mundo tá bom, isso eu entendi, que legal, Bruna, vai me ajudar muito. Mas eu pago sobre os 400 ou eu pago sobre os 300? E a grande sacada a pessoa paga sobre os 300. Os 100 mil de lance do consórcio, ele é só virtual. É só uma jogada de números, não sai da conta do banco. Então, o banco não cobra sobre isso, não cobra, né, sobre isso. O que ele cobra é sobre a taxa de serviço dele sobre os 400, que é a taxa de administração, né? Nossa, que interessante isso, não sabia disso não. Então, para quem está pensando em construir e não tem o dinheiro, o consórcio é uma sacada importante. Sim. Mas, como a gente ouviu aqui muito bem, importante pegar com um especialista, né, Bruna? Exatamente. Pra quem vai fazer essa consultoria, Inclusive, falando nisso, né, a BM Capital e Construção é uma das nossas patrocinadoras aqui do Elas Constroem, que acreditou nesse projeto lindo, né? E você que quer aí conseguir sua carta de consórcio para construção, essa consultoria personalizada, procure a Bruna. E tire todas as suas dúvidas, né, Bru? Acho que essa conversa é para isso, é para conhecer um pouquinho mais, né, do produto. Eu vi um vídeo seu, Bruno, uma vez no Instagram, fazendo um comentário sobre o… qual que é o nome dele? O Pablo Marçal. Sim. Sobre esse fazer dinheiro com dinheiro de consórcio. Sim. E eu vi que você fez um comentário, eu achei muito interessante. Compartilha com a gente um pouquinho sobre essa sacada de usar o consórcio como alavancagem de patrimônio. Eu brinco, quando eu comecei a vender consórcio, o consórcio, as pessoas achavam que era só para comprar casa, carro, né? Na época, quando começou eletrônico, né? E o consórcio hoje, ele tá em um outro momento, né? As pessoas, você vê grandes empresários como o Pablo Marçal, como o Primo Rico, como a gente tem Roberto Justus, grandes empresários do Brasil, que são aí milionários, que usam o sistema de consórcio, a ferramenta consórcio para investir. Você vê hoje XP, você vê grandes corretoras como a BTG vendendo consórcio, porque o consórcio hoje ele está em um outro patamar. Ele não é para quem não tem dinheiro. Ele é para quem é investidor, para quem se planeja, para quem tem visão, para quem quer fazer um negócio onde o próprio negócio se paga. Então, o Pablo Marçal, quando a gente fala de consórcio, a gente fala muito dele porque ele expõe muito isso. O quanto ele investe em imóveis através do consórcio. Então, por que eu vou pegar um dinheiro meu e ir lá e comprar um imóvel? Sendo que eu posso fazer um consórcio, com esse dinheiro eu contemplo e consigo comprar 2 imóveis. Então, eu estou alavancando. A gente tem vários tipos de alavancagem que a gente fala no consórcio. A gente tem alavancagem de patrimônio, que você consegue com, às vezes, um valor de lance, você conseguir comprar 2, 3, 4 imóveis. A gente consegue fazer também alavancagem de capital. Então, tem muitos empresários que me procuram porque tem imóvel, não quer se desfazer, mas precisa de capital para a empresa, para investir, para expandir a empresa. E aí, a gente coloca os próprios imóveis deles de garantia para levantar dinheiro e investir em coisas que vai dar uma lucratividade maior. Né? Então, assim, eu acho que o consórcio hoje ele está em um outro momento, justamente porque os grandes empresários viram que é um dinheiro barato e que dá para fazer mais dinheiro com ele. Exatamente, que é o caso, por exemplo, da BDR, né, Nath? Sim. Você tem a intenção e tem um dinheiro, né? E às vezes não quer nem passar pelo processo do trabalho em si, né? Sim. Entra ali com um investimento junto com a BDR incorporadora e aí pode usar o dinheiro que você tem para poder fazer mais dinheiro. Exatamente. E aí, inclusive, movimentar a nossa economia, né? Isso é uma cadeia mesmo, é sensacional. Quando a Nath falou do projeto, né? Que é um dos
dos lançamentos que eles vão fazer aqui em Taubaté, de construir estúdios, né, para investidores. E aí eu falei, Nath, faz muito sentido a gente fazer isso via consórcio ao invés de colocar recurso próprio. Porque atendo muitos investidores, né? E aprendo muito com eles. Uhum. E aí, quando ela falou, a gente começou a fazer contas. Eu comecei a fazer contas, fiz conta com meu marido, que também é meu sócio, né? E aí eu falei para ele, olha, se a gente investir nosso dinheiro próprio para comprar as unidades da BDR, a gente vai ter um lucro? Vai, mas vai ser muito parecido com os lucros das aplicações, né? Dos investimentos conservadores, né? Agora, se a gente compra esses estúdios via consórcio e põe para alugar esses estúdios, quem vai pagar o investimento para a gente é o inquilino. Então, se eu invisto alavancado, eu estou fazendo o próprio inquilino pagar o investimento para mim. Uhum. Depois de 10 anos, depois de 15 anos, eu vou ter vários estúdios quitados, que quem pagou para mim, maior parte foi o inquilino. Então, depois eu tenho imóveis que valorizaram, então eu ganho com a valorização. E eu também tenho a renda passiva dos aluguéis. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso usando consórcio, ao invés de usar o meu dinheiro. Então, você que está assistindo a gente, quer saber mais, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Bruna, né? Sobre essa experiência que ela tem de mais de 15 anos fazendo essa consultoria e agora especialista no ramo da construção, Sim. né, Bruna? Pode procurar você aonde? Exatamente. Eu uso muito o Instagram, né, para falar com as pessoas, para me posicionar, trazer conteúdo, que é o Bruna Moraes Consórcio, tudo junto. Lá eu compartilho bastante conhecimento, né? A gente tem as outras redes sociais, mas a que a gente mais utiliza realmente para compartilhar um pouquinho de conhecimento é o Instagram. Então, você quer saber um pouquinho mais sobre consórcio? Vai lá, segue ela. Ela, de fato, coloca muita informação maravilhosa que ajuda a gente no nosso dia a dia, né? Ô, Bruna, mas a gente não pode encerrar sem falar um pouquinho sobre um outro projeto que você está fazendo parte agora, Sim. né? A Bruna, ela faz parte, ela é uma das idealizadoras do Elas Constrói. Conta pra gente o que o Elas Constrói tem trazido para você e por que você decidiu montar esse grupo. Eu acho que, assim, tudo que eu criei na minha vida foi porque eu fui passando por experiências que eu senti falta. Então, por exemplo, o Elas Constrói, primeiro que foi um projeto que Deus plantou no meu coração, eu já falei isso, né, em vários lugares, porque ele foi me mostrando, ele foi colocando a vontade, ele foi me conectando com as pessoas certas, ele foi abrindo portas, né? Mas foi também uma necessidade. Eu, quando fui construir a minha casa, eu falei, tá, eu preciso fazer isso, mas qual é uma empresa de confiança? Eu preciso contratar um gesseiro. Beleza, mas qual gesseiro? Como que eu vou confiar se ele faz um bom trabalho ou não? Eu preciso contratar uma empresa de marmoraria. Como que eu sei se ela é uma boa empresa ou não? Se tem um preço justo ou não? E aí, eu fui entrando nesse mercado como cliente e vendo a deficiência de bons profissionais. Porque às vezes eu contratei, muitas das vezes, empresas por achar que era por nome, né? Eu não vou falar o nome aqui para não ter nenhum tipo de processo, né? Mas eu contratei uma empresa para fazer a laje da minha casa que foi péssima. E tem um puta nome no mercado. E aí, gente, assim, erros grotescos, assim. Eu falei, se eu tô passando por isso, que tem um pouco de conhecimento, imagina as pessoas que não têm conhecimento nenhum. E aí eu falei, então eu preciso ter um lugar para indicar para os meus clientes onde tenha bons arquitetos, bons engenheiros, boas construtoras, de todas as áreas mesmo que se faz necessário na hora que você vai construir. Então, assim, foi isso. Elas Constroem surgiu disso, de eu poder indicar para os meus clientes, ter um lugar onde o meu cliente vai poder entrar e ele vai ter bons profissionais que a gente confia, que tem preço justo para poder atender ele. Sensacional. É isso. Bruna, pra gente poder fechar aqui, já está acabando. Não é? Né? Infelizmente, passa muito rápido, né? A gente nem percebe. Que dica que você daria para as pessoas que querem ingressar nesse mercado do consórcio? Do consórcio. Que dica você daria para essas pessoas que estão assistindo, né? Algumas que eu tenho certeza que te admira pelo trabalho que você vem fazendo nas redes sociais.
Que dica que você dá hoje? Primeiro, conhecimento. Eu acho que a gente não consegue vender nada que de fato a gente não conheça. Então, você que quer entrar agora nesse ramo de consórcio, você precisa estudar muito. A gente tem tanto conhecimento, tanto conteúdo bom de graça nas redes sociais, YouTube, Instagram. Então, olha, caia de cabeça mesmo, assim, aprenda muito para que você de fato consiga vender, né? E um outro ponto seja honesto. Você não precisa vender de qualquer jeito. Primeiro, você tem que ser justo nas suas coisas. De fato, você tem que atender o cliente, atender a necessidade dele. Porque eu vejo muito nesse mercado, infelizmente, pessoas que só querem vender. E eu tô falando de vendedor, tô falando de gerente de banco que só quer bater meta. Então, eu acho que o principal é quando você faz com amor, você faz realmente para ajudar o cliente. Ele não compra só uma vez com você, ele compra sempre. Dedicação, Eu tenho clientes que compram comigo há 10 anos consórcio. Grandes empresários que compram sempre. Terminou de pagar um, já começa a pagar outro consórcio. Compra para investir, compra para construir, compra carro, né? Então, eu acho que quando você faz isso ser a sua carreira mesmo, não é algo passageiro, porque você tem que escolher, eu quero isso para minha vida e eu vou fazer só isso, né? Você se dedica de fato, você realmente colhe bons frutos, né? É isso. Maravilhosa dica. Bruna, muito obrigada. Imagina, foi um prazer estar aqui nessa mesa, nessa né? mesa com você, bater esse papo gostoso, aprender um pouquinho mais, né? Que é super importante. E você que tá aí, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. E até o próximo episódio do Elas Constrói Homens e Negócios. Tchau, tchau.